Começando aí mais uma entrevista aqui dos 100 dias do governo municipal, aqui da One-to-One Comunicação. Estamos entrando ao vivo agora para vocês do Facebook, que estão aí nos acompanhando, estão nos seguindo. A gente quer fazer uma semana falando desses 100 dias do governo municipal, entrevistando aí personalidades, pessoas envolvidas com a política de certa forma, mesmo que não estejam atuando diretamente no executivo ou no legislativo. E a nossa primeira entrevista hoje ao vivo, a gente convidou o nosso querido aqui, Cláudio Damião, já conhecido aí de todos, para começar aí a fazer a nossa semana falando desses 100 dias. E aí eu convido você a ficar com a gente nessa entrevista, depois curta, compartilha, divida com os amigos, aí também passa a sua opinião para a gente, que durante a semana inteira a gente vai estar fazendo essa sessão aí de vídeos falando sobre isso. Quero agradecer já, Cláudio, o seu aceito de convite, sua participação aí com a gente. Eu que agradeço, Anny. É uma satisfação poder estar falando para o público de internet, uma ferramenta muito dinâmica com relação ao assunto pautado, que são os primeiros 100 dias do governo. E a gente, para começar assim, a gente pede que você fale a sua opinião, a sua visão de como você acha que o governo, nesse caso, o Renato Bravo, vem agindo na sua governabilidade. Qual a sua visão, a sua opinião? Como você acha que esses 100 dias dá para a gente mensurar isso? Bom, dá para fazer já uma pequena análise, uma análise do que é o governo, do que ele propõe para a cidade, enfim. Tem uma série de questões que a gente pode tratar. Com cuidado para não parecer também que nós estamos sendo ácidos ou críticos demais, mas ao mesmo tempo contribuindo para um debate que é importante para a nossa cidade. É bom lembrar, eu tenho até aqui os documentos, eu protocolei tanto na Câmara quanto junto ao gabinete do atual prefeito, um requerimento para o cumprimento da lei orgânica, no que diz respeito à aplicação da legislação que estabelece que até os 100 primeiros dias de governo, o prefeito eleito tem que apresentar o seu programa de metas. Ou seja, o que ele quer para o município. Além de ter feito... Isso é bom estar claro, para todo mundo, saber, Pois é, exatamente. Além dele ter apresentado um programa de governo no período de campanha, que foi debatido com os outros candidatos, e aqui ele assumiu um compromisso com a sociedade, com a população de modo geral, ou seja, ele já se comprometeu com uma série de questões naquele primeiro momento. E agora ele tem que tornar, através da legislação que estabelece a apresentação desse programa de metas, o cumprimento disso, ou seja, a curto, médio e longo prazo, o que ele vai fazer pela cidade, quais são as suas prioridades. Além disso, ele tem também que realizar audiências públicas junto à Câmara para debater essa temática e não ficar uma questão só definida na cabeça do governante, mas também para ouvir e tomar conhecimento. Exatamente, com a sensibilidade de toda a população para aquilo que de fato é prioridade para cada nicho da sociedade de Nova Friburgo. Você não governa para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, você governa para todo mundo. Foi eleito para, Então, nesse primeiro momento, ao fazer essa análise, a gente, por exemplo, sente uma série de dificuldades do atual governo. Quando o prefeito ganhou a eleição, e no caso de Nova Friburgo, se não me falha a memória, a eleição foi no dia 2 de outubro. Foi exatamente no mesmo dia 2 de outubro. Considerando que do dia 2 de outubro de 2016 até agora a gente já tem aí 5 meses transcorridos. Era o tempo suficiente para um candidato já ter escolhido a sua equipe, já ter definido toda a sua estrutura de governo, quem seriam as pessoas nos cargos chaves. E ele apresentou uma fragilidade muito grande. Ele já começa o processo não tendo equipe sequer. Tem mudanças demais, Não, eu me antecipo até. Antes ele já nem tinha equipe. Quando ele faz o primeiro anúncio, depois de muitas pessoas perguntarem qual seria a equipe de governo, ele apresentou lá cerca de 10 nomes. Depois levou, não foram todos. Depois ele levou mais um tempo enorme para apresentar o restante da equipe. E salvo algum engano, eu acho que essa equipe toda ainda não está definitivamente formada. E a gente percebe aí uma série de dificuldades do governo, no atual momento, em postos chaves. Posso citar a saúde, que é uma situação que a gente pode falar um pouco mais adiante, que está passando por um quadro que se compara à gestão anterior em alguns aspectos, com dificuldades muito claras. Já passaram ali 3 secretários, alguns diretores. A própria Secretaria de Educação, nós temos informação de que o cargo está sendo ocupado por um subdiretor, subsecretário, não é o titular que está na função e a gente não entende por quê, o que aconteceu, que a atual titular da Secretaria de Educação não está
no posto, mas foi publicado um edital em que alguém assume interinamente a função. Isso vai deixando... Tem uma série de lacunas. A Secretaria de Educação é absolutamente importante no município. A saúde é outra questão absolutamente importante. Não foge do discurso. De nenhum dos candidatos a prefeito, esses temas, né, educação, saúde, mobilidade, são os temas principais que ficam na pauta. E a gente percebe que está uma fragilidade, uma dificuldade de compor uma equipe e de dar uma resposta eficiente para a população. Se a gente for falar de saúde, e aí não estou aqui fazendo uma crítica, né, mas fazendo uma avaliação do processo, acho que não houve uma mudança significativa. Do meu ponto de vista, ao contrário, há uma continuidade de um processo que já era ruim, com algumas coisas pontuais que estão sendo feitas. Por exemplo, mutirão, fazendo mutirão. O outro governo no início também propôs mutirão. O que a gente quer é uma mudança substancial. Fazer um mutirão para adequar uma realidade de fila de espera para algo que seja aceitável, humanamente aceitável, não pessoas aguardando um ano, 2 anos, mas tem que ter um planejamento para a saúde. Né? Tem uma sequência, um trabalho antenado com o Conselho Municipal de Saúde, quer dizer, uma reformulação do processo de saúde aqui no município de Nova Friburgo. E para isso a gente vê dificuldades. Por exemplo, continua faltando medicamento, continua faltando roupa de cama, uma dificuldade no transporte de pacientes, com dificuldade na manutenção dos veículos, equipamentos não sendo realizadas a manutenção para o adequado funcionamento. Eu recebi uma denúncia que estão reutilizando o equipamento de dieta, ou seja, de alimentação dos pacientes. Uma outra denúncia que chegou, tem leitos bloqueados por falta de monitor, ou seja, não pode utilizar aquele leito, aquela cama para um doente, porque não tem monitor para monitorar o estado de saúde daquele paciente. Ou seja, se chegar alguém grave ali, não vai ter o adequado atendimento. Então isso é uma demonstração de que a saúde continua passando por uma situação crítica. E não é só a pintura da parede que vai dar à saúde um aspecto de que houve uma mudança considerável, né, ao processo de atendimento à população. Só te cortando, vamos dizer assim, a desculpa, né, que eles falam é que teve uma redução do orçamento do ano passado para esse ano, e que eles estão só cumprindo ali o básico para depois atingir isso. Mas é que a gente falou que a saúde não espera, né? Então tem esses eu vou me remeter à gestão anterior até para fazer comparações. O governo anterior gastava mais do que a Constituição determinava, 45% com a saúde, quando a Constituição determina um valor muito abaixo, né, 15%. Então gastava-se quase o triplo do valor estabelecido e não atendia. Por quê? Porque eu acho que quando você vai botando dinheiro e a coisa não funciona, só piora, é um problema de administração. É um claro problema de falta de competência administrativa, que a gente espera não ver se repetir. Então, isso não fica aqui não só com uma crítica, mas com um alerta. É preciso dar uma nova direção no processo de atendimento à saúde da população de Friburgo. Uma gestão eficiente, um atendimento às necessidades de quem trabalha na saúde. Não dá para um servidor ganhar R$800, menos que o salário mínimo. Não dá para não ter plano de cargos e salário. Não dá para não fazer um concurso público, e aí não vou botar isso na conta do atual prefeito, é uma responsabilidade do anterior de fazer um concurso para a saúde que não fez, mas não dá para você ter uma melhora na saúde se você não tem material humano preparado, qualificado, respeitado. As pessoas precisam ser respeitadas. Essas mudanças de secretariado, onde falou na saúde, né, já teve tantas mudanças, isso também talvez interfira nessa continuidade no trabalho planejado? Pois é, a falta de planejamento ali seja de substituição permanente de pessoas. Se você tem um planejamento, as pessoas estão adequadamente colocadas nos seus postos e elas vão gerir a saúde, coordenar a saúde, como está estabelecido. Você tem que ter um plano, um organograma, né, das funções, das atividades, de como tudo vai funcionar, estabelecendo metas a médio, curto e longo prazo. E a gente não percebe muito isso. Então, essa é uma das deficiências. A coisa fica meio que arranja aqui para uma pessoa ali, puxa daqui, puxa dali. Dá essa sensação, né? Dá essa impressão. E aí não adianta fazer uma coisa propagandística, dizendo, não, porque agora nós vamos fazer um mutirão de uma maquiadora. Ótimo, tem que fazer. Até porque o atendimento às mulheres em Friburgo é pífio. As mulheres em Friburgo têm um atendimento aquém, mas muito aquém daquilo que elas precisam. Para fazer um exame preventivo é uma dificuldade. É o pré, né? Antes, né? Pois é, então você gasta mais por não oferecer as condições de um atendimento pré-prevenção. Isso
funciona no programa de saúde da família, quando você vê que ele está desarticulado, no atendimento a jovens gestantes, quando você não tem um planejamento, um atendimento, um planejamento familiar eficiente, as coisas vão se acumulando e se avolumando. Havia um estoque de cirurgias para serem feitas na área de ortopedia, então fez aquilo, resolveu aquela demanda, não pode deixar acumular de novo, você tem que voltar a atender. Para isso você tem que ter os equipamentos funcionando, não pode faltar manutenção de equipamento, leito, remédio, roupa de cama. A rouparia não está funcionando de novo, estão fazendo a lavanderia, estão fazendo a higienização das roupas na maternidade. Então, esse protocolo que você fez, ele tem um tempo para ele responder sobre esse plano? A gente sempre prima pelo bom senso. Quando eu fiz a entrega do protocolo ao presidente da Câmara Municipal, isso se deu no dia 7 de março, para que a Câmara Municipal cobre do prefeito o cumprimento do que está na lei. O que está na lei? Que ele tem que, aos 100 dias, até 100 dias da posse, que já está quase vencendo, dia 10 para 11 se completa aí os 100 dias, ele tem que apresentar o programa de metas de governo. O que ele vai fazer como prefeito? Não passam 4 anos enrolando, né? Faz qualquer coisa, tudo mais ou menos feito sem ter um planejamento, uma programação. E no dia 13 de março, ou seja, uma semana depois, eu apresentei também ao prefeito o mesmo requerimento diretamente a ele, para que ele saiba que eu estou fazendo essa cobrança como cidadão, como ex-vereador, mas sobretudo como cidadão, para que as coisas funcionem. Para falar um pouco mais sobre a questão da saúde, as pessoas estão reclamando muito da alimentação. Eu vi um prato servido lá para os pacientes e para o pessoal que trabalha, que me mandou a foto. Era um prato de arroz com um ovo frito. Não que não se possa comer um arroz com ovo frito, mas uma quantidade pequena, e isso não é substancial para quem vai levar um dia inteiro de jornada de trabalho, exaustivo, passar um dia inteiro ali, não tinha um suco, se quisesse era um copo d'água. Quer dizer, isso é uma demonstração de descaso, né, com quem trabalha e com quem vai oferecer a sua força de trabalho, o seu conhecimento para socorrer as pessoas que estão internadas dentro do hospital. Isso a gente vai também depois fazer um mesclar, né? Isso para a gente poder depois também levar para o governo essas opiniões, essas sugestões que os entrevistados estão passando para a gente, para ver se eles vão dar alguma resposta também. Né? E aí, falando dessa visão, e a gente tem de cobranças anteriores, a gente vê que aconteceu nos governos passados, que foi a questão do transporte público, que teve um aumento da passagem novamente agora, né? Todo ano tem um aumento, mas que não se cumpriu promessas anteriores da empresa, prometeu-se mais 10 ônibus, se eu não me engano, mas não sei se há uma cobrança séria quanto a isso, se a população paga um aumento, tem esse benefício de 10 ônibus, né? Mas como que fica essa questão de promessas passadas, essa opinião sobre o transporte público, nessa questão até desse aumento para a população não ter a resposta que ela precisa das questões passadas? Eu acho que tem uma questão que é grave e ela se repete já há algum tempo. A empresa de ônibus ela está submetida à fiscalização do município, do executivo. Tanto que na gestão passada criou-se uma secretaria, uma subsecretaria de serviços concedidos, que fiscalizaria, em tese, fiscalizaria as empresas que prestam serviço. A FAO, a empresa de água, a IPNA, enfim, as que prestam serviço aqui no município. A empresa de ônibus é permanentemente questionada em razão do serviço que ela presta, da qualidade e da ineficiência do serviço que ela presta, uma qualidade ruim, com preço exagerado. E como é que a gente chega à conclusão que o preço é exagerado? Conhecendo os números e as planilhas. A gente não tem acesso, mas eu tive acesso a um documento que foi feito por um pesquisador, um estudioso do assunto, que é da COP-UFRJ, da Universidade do Rio de Janeiro, em que ele mostrava ali que os números apresentados pela FAO na planilha dela, que foi entregue à prefeitura, onde se estabelece o preço da passagem, tinha índices acima do que de fato deveria existir. Isso reflete num preço maior de passagem. Então, se você não presta uma informação clara, objetiva, você leva a passagem muito para cima e você está favorecendo uma concessionária em detrimento de quem paga a passagem. Aí, para não ficar só no discurso que eu fiz, chamei uma audiência pública para a gente tratar do assunto. Hoje é que é motivo desse tema em discussão. A empresa está colocando o cobrador para fora, demitindo, botando o motorista para ser o motorista e o cobrador com dupla função, dupla jornada, o que significa dizer que ele tem uma redução de
de atenção, pode provocar um acidente, e a empresa está economizando e com isso ganhando mais dinheiro. Não que não seja lícito ganhar mais dinheiro, tudo tem que ser dentro de uma ordem adequada, estabelecida no contrato. E o contrato estabelece essas regras. E naquilo que não está funcionando direito, a prefeitura tem instrumentos para punir a empresa, ela pode inclusive multá-la. Mas eu não conheço uma multa aplicada pela prefeitura contra a empresa de ônibus. Né? Então a gente está vendo isso. No período de campanha, o prefeito disse que faria a reformulação da rodoviária, a integração plena, enfim. De fato, isso não estava acontecendo, eu não sei se já está, mas não estava acontecendo a integração plena, do jeito que se propunha. Inclusive para quem não tem o Rio Card. Porque você pode não ter o Rio Card e ter o direito a fazer a integração, porque os seus R$13,95 valem tanto quanto o que foi comprado através do cartão. Então teria que colocar um bilhete, ainda que provisório, para quem paga através de recursos, de dinheiro, né, com o tempo para ele fazer a integração. Então ainda não está, do meu ponto de vista, a integração plena. A rodoviária, que foi modificada e trouxe uma insatisfação geral, continua não dando a condição de atendimento à população. As pessoas ficam debaixo da chuva, do sol, né, do sol e da chuva, e sem condições mínimas ali de lugar para sentar, para oferecer um pouco de conforto. Normalmente são pessoas idosas. Não, embora ele não seja mais rodoviária, né, seja conhecido como tal, mas seja um ponto de ônibus, ele é o que mais concentra pessoas. Pode observar. Isso é acostumado também. Isso é acostumado, é o mais central e é onde leva a gente para mais lugares. Então ali precisava de uma atenção melhor. Essa parte do compromisso assumido não foi cumprida. E disse que imediatamente faria isso e não fez. Né? E essa questão da rodoviária e da integração plena, ela precisa ser revista. Do meu ponto de vista, fica aqui o recado ao prefeito, ele precisa dar atenção a essas pessoas que não pagam através dos lugares, pagam dinheiro, porque elas também, quem vem de fora, tem o direito a usufruir também da integração. Se a gente vai mais um ponto. E fiscalizar a empresa. É obrigação do executivo. Não adianta ficar nesse papo de que a empresa vai comprar 10 ônibus. Está no contrato a obrigação de renovar a frota. Isso não está no preço da passagem. Tem que estar também. Mas não é só esse pretexto. Olha, eu vou dar um aumento de 3 para R$3,95 porque vai comprar 10 ônibus novos. Mas ela já tem a obrigação de ter uma frota renovada permanentemente, porque isso está no contrato. Né? Então, assim, o valor da passagem ele já é, inclusive, para cobrir a renovação da frota. Não pode ser um pretexto para justificar o aumento da passagem. Até porque a nossa mobilidade tem que ser revista para incluir mais ônibus, né? Talvez essa saída agora e, né, viável para quem anda de transporte. E desafiar o prefeito a acabar com o monopólio. Porque existe em Friburgo um monopólio. São 3 blocos de linhas, a FAOL explora 2 e tem um que ela está explorando ainda precariamente, ou seja, ela está operando porque não pode deixar a população sem o serviço, mas é preciso que o prefeito assuma essa questão, chame para si e faça a licitação para que uma outra empresa assuma esse outro lote. Vamos aguardar. E para a gente já ir caminhando para o nosso final da nossa entrevista hoje, dá uma pincelada para a gente o que você acha que esse governo vai estar, você já está seguindo um bom caminho para os 200 anos e alguma sugestão que você tenha para dar, né, como a gente está vendo aí algumas, né, como cidadão, para uma melhoria desse governo? Olha, eu, do ponto de vista político e ideológico, eu acho que esse governo é muito semelhante ao anterior. Eles meio que se complementam, tem uma mesma cara, no mesmo sentido, na mesma direção, é ligado ao mesmo grupo político. Mas eu desejo que tenha sucesso, né? Não é por conta dessa minha visão política e ideológica de que vai ser um governo limitado dentro desses parâmetros da ligação com o governo do Estado, com o Pezão, com o Sérgio Cabral, com o Pisciani, com o Dornelles. Então é um grupo que é da mesma linha de pensamento político, conservador, atrasado do ponto de vista político e ideológico, mas esse grupo ganhou a eleição, então ele tem uma tarefa a cumprir. Agora, eu desejo que ele aproveite a história dos 200 anos como um trampolim para melhorar a estima das pessoas. Eu acho que é uma oportunidade gigantesca para você rever o processo de turismo na cidade, né? Você aproveitar essa oportunidade para uma alavanca na estima das pessoas e também para atrair turismo de uma forma permanente, usar isso de uma forma inteligente, garantir calendários constantes e eficientes de datas turísticas na cidade, promover novas datas não existentes no calendário, envolver a cultura. Né? Friburgo é uma cidade que tem uma capacidade de aglutinar a cultura fantástica, realizar eventos de toda a natureza possível, né?
colocar dinheiro, prefeito Renato, por favor, coloque dinheiro no Fundo Municipal de Cultura. Os artistas de Nova Friburgo precisam de recursos para desenvolverem os seus trabalhos. Estimule os conselhos, respeite e considere os conselhos, né? Estimule para que eles funcionem, respeite as deliberações do conselho. Trabalhe em sintonia com os conselhos. Então, o Conselho de Cultura, existe nele um Fundo Municipal de Cultura. E ele precisa ser alimentado. Então, um pequeno aporte anual, mensal, semestral, da forma que o governo puder. Então, outra vez foi um dinheiro, um valor pequeno que o prefeito utilizou na gestão passada no período eleitoral. Isso é ruim, né? Não fica uma boa imagem. Então, utilizar. E fazer de Nova Friburgo 200 anos uma marca, para mexer com a estima das pessoas, valorizar a cidade, valorizar a nossa cultura e alavancar a cidade para o futuro. Né? A gente não pode ficar parado no tempo. Exatamente. E que venham, né, mais anos, não só 200. Sem dúvida. Agradecer, Cláudia, a sua participação, a galera aí que assistiu ao vivo e quem vai assistir depois, né, a recolocação do vídeo. Deixar aí aberto também se quiser fazer alguma colocação e já de antemão agradecer e quem sabe uma próxima a gente já vai de novo. Eu achei muito interessante, mano, o trabalho, agradecer você aqui e a vocês que estão aí do outro lado acompanhando, né, nessa interação, para também tecerem os seus comentários, fazerem suas críticas. Não estou aqui para denegrir o trabalho de ninguém, tem minha posição política firme com relação às questões. E não vou abrir mão delas, estando na Câmara ou não estando na Câmara. Mas posso estar errado, posso estar equivocado. Não significa que eu estou dizendo, eu estou absolutamente certo, mas é meu modo de ver e assim eu conduzi a minha vida política, né, com essa sinceridade, essa transparência. E que a Prefeitura, né, seja quem for o governante, tem uma relação absoluta de transparência com a sociedade. É assim que a gente constrói uma relação de confiança. Obrigado. Eu que agradeço. Então, essa semana a gente tem aí mais entrevistas, mais vídeos para você ficar de olho nos 100 dias do governo municipal, que a gente quer saber aí as opiniões e a sua também. Mande para a gente e a gente vai estar respondendo. Agradeço a atenção e até amanhã.